do templo, né? Restauração do santuário. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco aqui sobre qual é o caminho para a restauração do altar. Lembrando, né, da obra que foi feita lá no tempo de Esdras e Neemias, que é o texto que Neemias nós já acabamos de ler, estamos lendo Esdras agora, né, junto com Mateus. E nós falamos sobre como edificar o altar que é o lugar onde nós estabelecemos um relacionamento com Deus, temos comunhão com Ele, e ali nós ouvimos a sua voz, Ele ouve a nossa voz, né? Então esse lugar é um lugar precioso. Nós dissemos que lá no passado havia um altar feito de materiais, né? Para fazer os sacrifícios espirituais, sacrifícios de animais. Hoje, nós não temos um altar físico, o altar está no nosso coração. Nós somos o santuário de Deus. E nós temos um altar, o altar está dentro de nós. É nesse lugar, em nosso coração, em que nós temos comunhão com Deus. E nos relacionamos com Ele, né? Por meio da obra de Cristo e do Espírito Santo. Então, nós falamos sobre isso e eu gostaria de avançar um pouquinho, falando sobre a edificação do templo ou do santuário. Nós lemos ali em Esdras, né, que aquele povo que voltou da Babilônia, os exilados, eles foram autorizados a voltar para se estabelecer novamente na cidade de Jerusalém, na Judéia ali, e ali edificar uma casa para o seu Deus, né? Está escrito lá em Esdras capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Ciro deu a ordem para que eles pudessem voltar e edificar uma casa ao Deus de Israel, né? O Deus daquele povo. E passado algum tempo, eles edificaram o altar e depois foram edificar o templo, o santuário. Porque só o altar não bastava. Então, quando eles foram edificar o templo, contrataram lá os pedreiros, carpinteiros, etc. Esse assunto está lá em Esdras, capítulo 3, versículo 8 a 11. É um texto um pouco longo, eu não vou ler, né? Quem está fazendo a leitura diária já viu esse texto, né? Já leu esse texto. Esdras, capítulo 3, versículo 8 a 11. Eles lançaram os fundamentos, né, da casa do Senhor. E ali houve grande alegria, chamaram os cantores, os sacerdotes, tal, né? E louvaram ao Senhor grandemente, porque Ele estava permitindo a eles reconstruir o templo, né, como um lugar para adoração. E era necessário, porque eles tinham uma lei que dizia como eles deviam adorar, as ofertas que eles deviam fazer, os sacrifícios que eles deviam oferecer. Eles precisavam daquele templo, não é? E sem o templo, eles não podiam fazer isso. E se eles não podiam cumprir a palavra, fazer aquela adoração segundo a lei, eles também não seriam abençoados. A presença de Deus, a manifestação de Deus, não estaria sobre eles. E eles continuariam do jeito que estavam, né? Não estavam mais cativos, mas estavam pobres, na miséria, sem nada, né? De uma forma ridícula, que os inimigos deles zombavam deles, porque outrora eles foram grandes, tinham grandes riquezas, tinham uma grande manifestação de Deus ali, agora não tinham mais nada disso. Então, eles começaram. Só que vocês já leram também que, ao começar, os inimigos que estavam ali ao redor, eles não ficaram nada satisfeitos. E aí eles começaram a fazer pressão, a desanimar, alugaram pessoas, contrataram pessoas para desanimar aquele povo, né? Para tirar do foco esta edificação. Ou seja, usaram todos os recursos que eles tinham para impedir que aquela obra ocorresse. Quando viram que aquilo não estava dando resultado,
fizeram uma confrontação. O que vocês estão fazendo? Né? Isso não pode. O rei vai ficar sabendo, né? E vocês vão ter que parar. Aí mandaram uma carta lá para o rei, nos termos, né, que deixava o rei já mais esperto. Opa, que é isso, né? E o resultado é que a carta que voltou do rei tinha uma ordem para que eles parassem aquilo, porque o rei que estava reinando naquele momento não era mais o Ciro, que deu a ordem para construir, era outro, e aquele rei foi alertado de que aquele povo, se edificasse ali o templo, a cidade, etc., eles poderiam se voltar contra aquele rei, né, trair o Império Persa, etc., criar problema para o rei. Então o rei falou, então manda parar. E eles pararam. E eles foram lá e brecaram a obra, impediram a obra. Né? E ficou parada por 20 anos. 20 anos depois, os profetas Ageu e Zacarias começaram a profetizar e eles retomaram a fé, retomaram a disposição e voltaram a construir. Muito bem, isso aconteceu no passado. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, apesar de nós não estarmos na mesma situação, né, não temos que construir aqui um templo físico, não temos que oferecer sacrifícios de animais, né, ou outras coisas, mas, da mesma maneira, é tão importante hoje construir o templo ou o santuário do Senhor, como naquela época. É tão importante oferecer sacrifícios ao Senhor, hoje, como naquela época. Então, vamos ver isso na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16 a 18, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16 a 18, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente, santuário de Deus, do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa era a promessa que Deus tinha dado lá no Velho Testamento. Paulo está lembrando disso, mostrando que, através de Jesus, o povo que se uniu a Jesus, que se une a Jesus, se torna o santuário do Deus vivo. E que permite, então, que Deus habite e ande no meio desse povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, do meio daqueles que não são do Senhor, daqueles que habitam no pecado. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, esse é um texto que mostra que nós somos o santuário do Deus vivo, que Ele prometeu habitar e andar no meio do seu povo. Para que serve o santuário? Eu falei aqui a respeito do templo, né, e dos sacrifícios. O santuário é um lugar preparado para adorar a Deus e para servir ao Senhor, a favor do povo e dos propósitos divinos. Só o templo, só o altar não basta, tinha que ter um santuário, porque assim todo tipo de oferta, né, e todo o trabalho dos sacerdotes podia ser realizado. Então não basta um altar, é preciso um santuário. E a palavra de Deus diz que Deus prometeu habitar no meio do seu povo, mas naquela época, aquele templo, Deus não habitava naquele templo. Deus colocou o seu nome naquele lugar.
E a palavra diz que há promessas lá em Zacarias, que diz que Deus pretendia habitar no meio do seu povo. Porém, ali apenas Deus estava colocando o seu nome. E em Atos capítulo 7, 47, 49, o testemunho de Estevão, né, dando um testemunho da sua fé lá em Jerusalém, num determinado momento, ele diz assim, versículo 47 a 49, mas foi Salomão quem edificou a casa do Senhor. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? O profeta que disse isso foi Isaías, no capítulo 66, verso 1 e 2. Né? Deus falou, olha, eu não posso habitar numa casa como essa. Né? Se os céus dos céus não pode conter o Senhor, né? Ele não pode ser contido numa casa. Mas Deus concordou em colocar o seu nome e a sua bênção naquela casa material, física, né? Mas quando veio a obra de Cristo, então, pela obra de Jesus, o corpo de Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. E a partir da ressurreição de Cristo, ele criou um novo corpo. Todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador, todos aqueles que se unem a Ele, fazem parte do seu corpo. É um corpo místico, é um corpo santo, é um corpo espiritual. Todos nós e todos os membros das igrejas que estão unidos a Cristo fazem parte desse corpo. Então, é nesse corpo que o Senhor habita. É nesse corpo que Deus determinou manter a sua presença e se manifestar. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo reforça essa ideia. 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Então, primeira verdade que esse texto diz é que nós não somos de nós mesmos. Nós somos comprados por preço. Quando Jesus nos comprou com o seu sacrifício, nós estávamos no mundo ainda. Nós não conhecíamos essa verdade. Mas no dia que nós aceitamos a verdade que está em Jesus e nos unimos a Ele, nós passamos a fazer parte do seu corpo. Ou seja, Ele nos comprou. Eu quero que você não perca isso de vista. Jesus nos comprou para que fizéssemos parte do seu corpo, a fim de que fôssemos preparados, nos tornando adequados para ser um santuário para a presença de Deus, um santuário para a manifestação do Espírito Santo, um santuário onde Ele pudesse não apenas manifestar a sua presença, o seu amor, o seu poder, mas é um santuário onde Ele poderia dar testemunho da sua obra, da sua vontade. Esse é o nosso corpo, esse é o nosso santuário, esse é o santuário que Deus tem em nossas vidas. Efésios, ou melhor, Mateus 16, 18, diz que, tem a palavra de Jesus que diz que
eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, quem decidiu construir um santuário para Deus foi Jesus. A partir de quem? A partir do quê? Do seu próprio corpo. Ele semeou o corpo dele na cruz para cumprir a justiça de Deus. E na ressurreição, porque a morte não pôde retê-lo, o Espírito de Deus o vivificou, né? Tirou da morte, e ao ressuscitar, ele completou a sua vitória, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus venceu a morte, não tem outro inimigo para ser vencido, não tem outro inimigo maior do que a morte. A partir daí, Jesus recebeu a promessa do Pai e Ele enviou o Espírito Santo sobre aqueles que já eram dele, seus seguidores. E a partir desses seguidores, que é o embrião do seu corpo, um novo povo, que agora tem em seus corações a presença do Espírito Santo. E esse processo começou e não tem hora para terminar. Ele está em curso. O Espírito Santo continua usando o povo dele para alcançar outros corações, outras vidas, para trazer das trevas para a luz outros santuários, que hoje estão glorificando a Satanás, que hoje estão oferecendo sacrifícios para o diabo, e para o mundo, e para o pecado. Eles estão nas trevas, eles são corpos, são vidas que têm corpos, e nesses corpos, a única coisa que está sendo glorificada é o próprio ser humano, é o próprio diabo, é o próprio pecado, é a própria treva que há no mundo. Porque o homem sem Cristo, ele está dominado pelo pecado. E tudo que ele frutifica é pecaminoso e imundo. E tudo aquilo que ele glorifica, ele não glorifica o Criador, ele glorifica a criatura. Ele glorifica os deuses falsos, os ídolos, ele glorifica os homens, a criatura e não o Criador. Ele glorifica as coisas que ele tem, mas não glorifica aquele que criou todas as coisas. Então, são esses que Jesus quer que a gente alcance, para que eles deixem de adorar a criatura e passem a adorar o Criador. Deixem de ser um santuário, um templo, para glorificar o pecado, a perversidade, a maldade, as trevas, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos que são lavados pela justiça de Cristo, santificados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, e ali ele põe a sua presença. Ali ele habita, ali ele tem comunhão, ali ele tem intimidade. Ou seja, o nosso coração, nosso próprio corpo, é o lugar do descanso de Deus, da presença de Deus, o lugar do prazer de Deus. Se há um lugar que Deus tem prazer em estar, é no trono dele lá nos céus, que lá ele se acha como Senhor e Rei, sobre tudo e sobre todos. Não, amados. Talvez isso fosse antes da obra de Cristo. Mas depois da obra de Cristo, um lugar
em que Deus tem o maior prazer em estar é no teu coração e no meu coração. Você cantou, estou relembrando você. Você cantou hoje aqui 2 cânticos, se eu não me engano, que diz que você quer ir mais fundo. Você quer ir mais perto do Senhor. Você quer estar mais íntimo com Ele. E eu estou dizendo para você aqui que restaurar ou edificar o templo, o santuário do Senhor, que é o nosso corpo, vai nessa direção. Eu vou finalizar a minha palavra em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Onde está o 1 Pedro? Não está aqui. Então ele vem para cá. É que eu tenho várias escrituras aqui. Uma é santa. A outra é um auxiliar da santa, da escritura santa. Muito bem. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Se você não gravar nada de tudo que eu falei, se não ficar nada de tudo aquilo que eu falei na tua mente, por favor, não perde de vista este texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Aqui. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler isso de outra maneira. Vamos mudar aqui o pronome. Também nós mesmos, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual. Diga comigo, somos edificados casa espiritual. Para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Pedras que vivem. O santuário lá atrás era feito com pedras, revestido de madeira e, por sua vez, revestido de ouro. O lugar santo, o santo dos santos, e todos os utensílios que eles usavam eram revestidos de ouro. A pedra simboliza a natureza de Cristo. Sólida, estável, durável, permanente, eterna, que não se desfaz. A madeira representa a natureza humana, tratada, não debaixo do pecado, mas tratada. E o ouro representa a natureza de Deus. Então, aquele templo, aquele santuário lá, que foi edificado no tempo de Esdras e de Neemias, é feito de pedra, de madeira, tudo revestido com ouro, simbolizando a natureza de Cristo, que está como fundo, como base, como alicerce, revestida pela natureza humana, e a natureza humana revestida pela natureza de Deus. Sabe qual é a versão dessa compreensão desse texto para o Novo Testamento? Efésios 2, capítulo 2, verso 19. Abra aí em Efésios, capítulo 2, verso 19.
Vou te mostrar a versão do Novo Testamento dessa construção aí que está lá no Antigo, né? Efésios 2, verso 19 em diante. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Olha, pertence ao corpo de Cristo, faz parte da construção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Cristo Jesus, a pedra angular. Essa é a pedra. Essa é aquela que é resistente, durável, firme, permanente. Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No qual, nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está aí a madeira. Todo edifício, cada membro, cada humano, colocado, ajustado, né? Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Espírito aqui é letra maiúscula, ou seja, no Espírito Santo. Ser edificado para a habitação de Deus significa não apenas ter como fundamento da nossa vida, como alicerce, Cristo Jesus. Significa também ter a nossa humanidade restaurada, segundo o padrão de Cristo. Não a nossa humanidade debaixo do pecado, debaixo da idolatria, da feitiçaria, da perversidade humana, das tolices humanas, mas uma humanidade restaurada segundo o padrão de Cristo. Ser como Ele é, ter as mesmas virtudes, o mesmo caráter que o Espírito Santo está edificando e trabalhando, para que no lugar do ódio tenha amor, para no lugar da rixa, do ciúme, da inveja, tenha bondade, tenha misericórdia, e assim por diante. No lugar da mentira, tenha a verdade. No lugar do engano, da falsidade, da hipocrisia, seja íntegro, genuíno, verdadeiro, etc. Então, aquilo que você já sabe, né, que está em Gálatas 5 e também em 2 Pedro, capítulo 1. Né? O fruto do Espírito Santo é esta obra de restaurar, de ajustar o santuário, porque ele é dedicado para Deus, para a habitação de Deus no Espírito. E é nesse processo que o ouro, que representa a natureza divina, vai revestindo a nossa vida. Tudo aquilo que está na natureza de Deus, nosso Pai, né? Não esqueçamos, o Espírito Santo está trazendo para nós, revestindo-nos, não apenas com o caráter de Cristo, né? Que é a nossa humanidade nova, mas também trazendo as virtudes, os atributos de Deus sobre nós. Aleluia! Para nos revestir deste ouro que representa a natureza de Deus. Tudo para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Quando Deus já está habitando, Ele não vai habitar, Ele já está pelo Espírito. Mas essa obra está crescendo, está crescendo, está crescendo. Quantos querem que cresça ainda mais? Aleluia. Quantos querem que aquilo que o Espírito Santo começou a fazer, né? Pela obra de Cristo, avance ainda mais. Glória a Deus. Eu diria que nós temos a necessidade de
manter o nosso compromisso cada vez mais forte com Deus. Temos que manter fidelidade ao Senhor, de tudo aquilo que nós já temos, tudo aquilo que nós já somos, e tudo aquilo que nós já alcançamos, né? Temos que ser obedientes, temos que crescer numa dependência do Senhor. Temos que comer mais e mais a palavra, aprender mais e mais da palavra. Temos que buscar mais e mais a presença do Senhor através da nossa oração, da nossa adoração. Temos que ter bom ânimo, temos que ter perseverança, temos que guardar o nosso coração das coisas que possam contaminar a nossa vida, bloquear ou impedir esta obra do Espírito em nós. Temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo e temos que nos encher da alegria do Senhor. Eu vou parar a listinha aqui, mas ela continua, ela é maior, né? Porque essa é a vontade do Pai. O Espírito Santo está trabalhando em nós para gerar um santuário, edificar um santuário para a habitação de Deus no Espírito. E é um santuário que quando o Pai olha, Ele vê Cristo em nós. Quando Ele olha para a nossa humanidade, Ele vê Cristo. Quando Ele olha para o fundamento da nossa vida, Ele vê Cristo. Quando Ele olha por fora e por dentro, as paredes, Ele vê os atributos e as virtudes de Deus em Cristo. Porque Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Então o que está em Cristo tem que estar em nós. Você acha que um lugar assim, Deus não terá prazer em estar? Deus não terá prazer em descansar num lugar como esse? Deus não terá prazer em se manifestar num lugar como esse? Deus não terá prazer em revelar o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria, o seu poder para aquelas criaturas que ainda não o conhecem, gerando um testemunho na vida daqueles que estão recebendo a presença de Deus, não como visitante, mas como habitante. Deus quer usar aqueles que em quem Ele está habitando como um canal de testemunho, como um canal de bênção. Isso você já sabe. Então, amados, esse é o caminho para restaurar o santuário. Você pode dizer, não é um caminho fácil. Não, não é. É um caminho estreito? É. Exige. Tem muita coisa que pode impedir isso. Tem muita coisa que pode retardar isso. A não ser que você abandone a fé de uma vez, aí para a construção. Então nós temos que meditar e considerar as coisas que podem distrair, atrapalhar, retardar. Esse é o nosso trabalho. E deixar a todo custo que essas disciplinas espirituais tomem conta do nosso dia a dia. Que a gente incorpore essas disciplinas espirituais para que esse templo, essa obra, essa boa obra que um dia o Senhor começou em nós, Ele leve até o fim, Ele complete até o fim. Mas mesmo que Ele não tenha completado ainda, Deus tem prazer em estar em nossas vidas. Deus tem prazer em se manifestar através das nossas vidas. Deus tem prazer em dar testemunho do Seu Filho Jesus Cristo através das nossas vidas. Deus tem prazer em alcançar aquele que está na pior, aquele que está no mundo, aquele que está no engano, aquele que está no pecado, aquele que está numa roubada. Deus tem prazer em alcançar essas vidas através de nós, que já fomos alcançados e estamos sendo habilitados e preparados para uma manifestação cada vez maior da presença de Deus em nós.
Então você já tem Filipenses 1,6, que é a garantia que o apóstolo dá de que aquilo que Deus começou um dia, Ele não vai deixar no meio do caminho. Ele vai levar até o fim. Quantos creem nisso, digam amém. E você tem a retrato do trabalho de Deus, através de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e de Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Esse é o retrato da obra. Agora, a bola está na nossa mão. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos caminhar? O mundo vai continuar caminhando como o mundo é, mas a igreja de Cristo, o corpo vivo de Jesus, esse novo edifício que está sendo construído, edificado, restaurado, precisa caminhar segundo a vontade do Pai. Porque nós estamos sendo preparados para ser uma casa definitiva, eterna, para a habitação de Deus. Você já pensou nisso? Deus encomendou uma casa para o seu filho. Olha, eu quero habitar numa casa. Estou contente aqui no céu, mas eu quero habitar numa nova casa, uma casa que faça parte da minha criação. Jesus falou: pode deixar. Eu vou envolver a sua criação, e vou tornar a sua criação uma casa para o Senhor, para o Pai. E o que ele fez? Ele comprou essa casa, pedaço por pedaço, pedra por pedra, tábua por tábua, prego por prego. Não tem prego, esquece. Não tem prego, né? Utensílio por utensílio. Ele comprou. E agora está trabalhando para, no tempo certo, oferecer uma casa gloriosa, eterna, para a habitação de Deus no Espírito. Você e eu estamos sendo preparados para isso. Mas Deus está tão contente com isso, com esse plano de Jesus, que às vezes Ele não se contém. Ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar. Quando? Todo dia, toda hora. Ele está contente com aquilo que Jesus fez. Plenamente contente. E que agora o Espírito Santo está levando a cabo, no tempo e no espaço, em cada geração. Aleluia. Aleluia. Você não acha? O que você acha? Será que Deus teria prazer que nós fizéssemos um acordo com Ele? Falou: bom, já que é esse o negócio do reino, é edificar uma casa para a habitação de Deus no Espírito, então acho que Deus vai se agradar da nossa proposta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta para Ele. Senhor, será que o Senhor se agradaria se nós fizéssemos um acordo com o Senhor e nós fôssemos buscar matéria-prima para essa casa, nesse mundão que está aí, nessa geração nova que está aí, de jovens, adolescentes e crianças, que tem de 25 anos para baixo, que nasceram de 25 anos para trás, para cá. Sabe que se a gente for atrás desses jovens, desses adolescentes, dos pais desses jovens, desses adolescentes, trazê-los para fazer parte desse corpo, dessa construção, o Senhor se agradaria desse negócio? Será que o Espírito Santo iria conosco nesse negócio para convencer essas pessoas de que eles estão numa roubada, estão no pecado e tem um caminho melhor para eles? Tem um lugar melhor para eles, tem um plano melhor para eles, fazem parte do corpo vivo de Cristo, do santuário eterno, onde Deus vai habitar para sempre. Será que se nós fizermos esse acordo, Ele vai topar? O que você acha? Você está disposto a buscar matéria-prima para essa casa?
Você está disposto a buscar tábuas, madeira para essa casa? Elas vão ser aparelhadas, trabalhadas e vão ser revestidas de ouro. O que você acha? Será que dá para fazer esse acordo ou esse plano com Deus? Pensa aí. Porque o Espírito Santo está interessado em saber quanto ele pode contar com você e comigo. Quanto ele pode contar com a sua família. O Espírito Santo está interessado em saber se ele pode continuar dando uma velocidade à obra de Deus na tua vida ou não. Se ele pode acelerar essa obra ou não. O Espírito Santo está interessado em saber se você está disposto ou disposta, assim como eu também, ele está interessado em saber se nós estamos interessados em buscar mais madeira, como diz lá o texto, lá de Ageu. Se a gente vamos buscar mais matéria-prima para construir o edifício do Senhor nesta obra. A obra tem muitas, cada igreja é uma obra do Senhor. E cada igreja tem a responsabilidade de trazer as matérias-primas. São os santuários que hoje estão sujos, hoje estão imundos, hoje estão no pecado, na idolatria, e na feitiçaria e na perversidade deste mundo. Mas Deus está disposto com as mangas arregaçadas para fazer a obra nessas vidas. A pergunta é, nós estamos dispostos a trazer essa mão de obra, a arregaçar as nossas mangas para trabalhar na vida deles? E trazer Jesus para eles? Trazer o mover do Espírito Santo para eles? Levá-los a uma purificação, levá-los a uma vida nova, levá-los a uma transformação de caráter, transformação de vida, né, na essência. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Eu creio que essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós hoje. Estamos dispostos a ir e buscar? Estamos dispostos a trabalhar com essas pessoas? Bom, enquanto você pensa um pouquinho, eu ia fazer uma coisa, mas eu já mudei tudo aqui. A palavra que eu pus no papel não foi bem a palavra que eu ministrei, eu acabei mudando aqui. Mas, enfim, eu quero te contar duas coisas. O Conselho de Pastores de São Caetano do Sul está trabalhando e está promovendo uma campanha evangelística. Todas as igrejas de São Caetano que aderirem a esse trabalho. Cada igreja é livre para aderir ou não. Mas isso já está em curso. A campanha evangelística vai acontecer na cidade do dia 1 ao 11 de junho. 1 ao 11 de junho. Envolve o feriado de Corpus Christi. Nesse período, as igrejas que entrarem nessa campanha vão trabalhar, levando a palavra para que as pessoas recebam o testemunho, recebam o evangelho e sejam convidadas a conhecer a palavra, conhecer o evangelho, né? E conhecer o caminho do Senhor e a conhecer a Cristo. O trabalho vai acontecer aí. Haverá um treinamento para fazer essa campanha evangelística. Ele vai ocorrer em março. Dia 1 de março, vai ocorrer em abril. Dia 1 de abril vai haver um treinamento para você saber como fazer essa campanha evangelística e como usar o material. E dia 15 de abril vai haver um outro treinamento para você saber como lidar com os novos convertidos. Como conduzir os novos convertidos no caminho da fé, no caminho que eles abraçarem.
Então o treinamento vai acontecer em abril e a campanha vai acontecer em junho. Glória a Deus. Nós estamos também trabalhando, então essa é uma grande oportunidade para a igreja na cidade trabalhar, né? E fazer um evangelismo mais amplo, né? Independente disso, nós podemos trabalhar no nosso dia a dia. E nós também estamos trabalhando para ver se no mês de maio a gente consegue fazer um encontro com Deus. A igreja aqui, um encontro com Deus. O que é um encontro com Deus? É uma oportunidade em que você se separa de tudo, de todos, e vai para um lugar isolado, mais isolado, e ali a tua vida vai passar por um pente fino. Você vai ser ministrado ou ministrada, né? E o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Uma série de áreas, né? Para que você possa ser tratado ou tratada, né? Pelo Senhor. No sentido de ser aperfeiçoado, ser aperfeiçoada, né? Se o Senhor te ajudar a se livrar de peso morto, de coisas que não convêm, e trazer coisas novas, coisas que vão dar um impulso ao crescimento espiritual e à obra do Espírito na sua vida. Chama-se Encontro com Deus. Nós estamos trabalhando para ver se isso pode acontecer no mês de maio. Em breve, talvez no próximo fim de semana, eu já tenha uma confirmação disso, né? E a gente vai trabalhar por isso. No mês de julho, 15 de julho, nós já temos agendado uma data para que nesse lugar, nessa igreja aqui, a gente possa fazer um seminário o dia todo para falar sobre igreja segura. Nós vamos receber aqui a equipe de pessoas que vão ensinar e mostrar como nós podemos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, né? Não somente no contexto da igreja, mas no contexto de vivência no mundo, de uma forma segura. Segura como? Segura contra a pedofilia, seguro contra a imoralidade, seguro contra a prostituição, seguro contra toda sorte de agressão moral e sexual, né? Isso já tem uma data definida, 15 de julho. Então, estou trazendo isso para você aqui, em primeira mão, para você saber que existe uma preocupação, um cuidado, e com isso um planejamento e um trabalho, para que nós tenhamos oportunidades, boas oportunidades da parte de Deus, a fim de que a obra do Senhor em nós e através de nós possa ser impulsionada. Impulsionada. É esse o caminho que nós temos pela frente. Então, a decisão é sua. Nós vamos caminhar. Nós vamos continuar ouvindo a voz do Espírito Santo e vamos continuar trabalhando em obediência, tanto quanto nós podemos compreender que é a nossa obediência, para que ela vá à frente. Não fique para trás, não fique de lado. Você tem que tomar uma decisão. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. E eu vou pedir aqui que o grupo venha aqui à frente. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Avança aí. Bom.